Queridos, aconteceu uma coisa urgente aqui, de extrema importância, que foi publicado diretamente na página do governo dos Estados Unidos. Eu estou aqui na página oficial do Congresso americano. Esse número aqui, PN 65, é a ação presidencial, ou seja, foi uma ação do Donald Trump. E nessa ação, ele indica Jonathan Berry para o Departamento do Trabalho. Isso é muito sério, meus irmãos. Por que a nomeação desse homem pode desencadear o decreto dominical? Jonathan Berry, Maryland, seria o procurador do Departamento do Trabalho. Ou seja, ele foi nomeado a procurador do Departamento do Trabalho. Quando ele foi nomeado, indicado, né? Ele foi, na verdade, indicado. Quando que ele foi indicado pelo presidente Trump para assumir o Departamento do Trabalho? No dia 31/3/2025. E foi recebido no Senado e encaminhado à Comissão de Saúde, Educação, Trabalho e Previdência. Isso quer dizer o seguinte, que ele foi indicado por Donald Trump a assumir o Departamento do Trabalho no dia 31 de março de 2025 e agora, nesse momento, está sendo analisado pelo Senado Federal dos Estados Unidos a sua indicação. Se esse homem for nomeado para o Departamento do Trabalho, para o diretor-geral, né, do Departamento do Trabalho, se ele estiver à frente desse departamento nos Estados Unidos, ou Deus segura os ventos e impede o decreto dominical vir agora, ou tudo pode acontecer mais rápido do que a gente possa imaginar. Você deve estar se perguntando, o que tem a ver a indicação de Trump, a Jonathan Berry para o Departamento do Trabalho? Tudo, meus queridos. Você deve se lembrar que esse site aqui ele foi feito mais de um ano antes da eleição de Trump, ou seja, da nomeação de Trump como presidente. Queridos, por que a nomeação desse homem pode agora abrir o primeiro processo para o decreto dominical nos Estados Unidos? Esse site aqui, quando escreveu isso aqui, foi no dia 8 de setembro de 2023, às 14 horas. Olha o que esse site escreveu. Eles analisaram todo o projeto 2025, isso antes de Trump ganhar, o Biden ainda estava no poder. E eles chamam os criadores do projeto 2025 como uma coalizão de grupos de extrema direita, liderado pela Heritage Foundation. Mas o que mais chama atenção é quando eles falam de Berry. Por que Berry? Porque Jonathan Berry ele foi o responsável por escrever a página 589, que aborda como vai começar o decreto dominical. Vou direto na parte que eles falam de Berry. Presta atenção, aqui eles estão falando da página 589, o site, ou seja, esse site leu todo o projeto 2025 e eles estão falando da página 589, que trata exatamente do decreto dominical. Enquanto isso, em seu capítulo sobre o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, presta bastante atenção. O decreto dominical, como está no Espírito de Profecia, diz que vai vir pela causa trabalhista, né, o clamor popular, ou seja, as pessoas vão clamar, os trabalhadores vão clamar pelos descansos. Jonathan Berry enquadra suas propostas como parte da história divina. Aí aqui ele fala que Jonathan Berry fala do descanso do sábado e diz aqui, ó, Berry se preocupa que Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E lá na página 589, o próprio Berry diz que o dia de descanso está sendo destruído pelo consumismo, secularismo e pelo declínio da observância do sábado. Irmãos, uma coisa interessante, esses projetos aí de Utah, do senador Ken Giver, do projeto dominical, esse projeto da Cota do Norte, que não passou, né, que foi feito aí no início de janeiro, eles são projetos isolados, mas se esse homem aqui, ele foi eleito porque ele foi indicado por Trump agora no dia 31 e agora está no Senado. Foi indicado no dia 31 de março. Se esse homem for nomeado, ele vai colocar em prática, com certeza, isso aqui, ó, falando de Berry. Mas ele não se contenta em relembrar os bons e velhos tempos em que os americanos iam à igreja. Ele, falando de Berry, né? Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e pede ao Congresso que incentive um descanso comunitário. Olha que coisa interessante. Berry está pedindo um decreto dominical na página 589, um descanso comunitário. Só que como é que ele vai pedir se ele não está no governo? Então tudo começa agora, meus irmãos. Se ele entrar definitivamente para o governo como chefe do Departamento do Trabalho, aí vai se cumprir o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai incentivar o descanso comunitário e vai alterar as leis de trabalhistas, que é as leis FLSA. E como é que ele vai começar o decreto dominical? De acordo com a página 589. Aqui ele vai começar pelas empresas. Ele vai exigir que as empresas paguem horas extras altíssimas para pessoas que trabalham os domingos. Porque o Shabat que eles estão falando é o domingo.
A primeira parte que ele quer fazer, se ele for agora, ele foi indicado por Trump no dia 31. Mas se passar o nome dele no Senado, e se Deus permitir, meu amigo, o começo de tudo pode ser isso aqui. Se Deus permitir que esse homem ele seja chefe do Departamento do Trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer é punir as empresas que permitem os funcionários trabalhar os domingos. E aqui está dizendo que isso levaria a custos mais altos e reduziria o trabalho no Shabat, ou seja, no domingo. Qual que é a estratégia aqui de Barry, se ele for chefe agora do departamento? É aumentar o valor das horas extras a ser pagas nos domingos. E aí a lógica é o seguinte, os patrões, os donos das empresas, vão ficar com o pé atrás de mandar os funcionários trabalhar o domingo, porque eles vão ter que pagar muitos direitos, muitas horas extras. Então, normalmente, eles não vão querer isso. Então, Barry, ele vai fazer de tudo para santificar o domingo na América. E a parte mais chocante que diz aqui, que ele vai incentivar o Congresso ao descanso, ou seja, ao decreto dominical. Ele não pode incentivar o Congresso agora, porque ele não está integrado ao governo, mas se essa nomeação de Trump passar agora, tudo pode acontecer. É estranho, meus irmãos, que parece que é tudo andando junto. Aqui no Brasil temos a PL 3346/2019, que vai ser votada agora no Senado. Se você olhar aí no site do Senado Federal Brasileiro, você vai notar que só está faltando agora ser votado pelo Senado. E agora, a nomeação de Barry também está próxima para ser votado pelo Senado. Ou seja, o Senado brasileiro vai decidir aqui a PL 3346/2019, para guarda todo domingo aqui no Brasil. E o Senado Federal americano vai decidir se esse homem aqui se torna chefe do Departamento do Trabalho. Se isso acontecer, pode ser o começo de tudo. Que ele vai fazer o que está escrito aqui no site, ele vai alterar as leis trabalhistas. FLSA, as leis americanas. Agora presta bastante atenção. Depois de que Barry falou do decreto dominical, olha o que o site disse aqui, ó. O governo federal não precisa se preocupar em salvar almas. Olha o que ele diz aqui, ó. Instituir políticas baseadas na Bíblia, salvar almas e induzir a observância do sábado. Eles estão falando de sábado, que é o domingo. Induzir a observância do domingo constitui um ataque direto à liberdade religiosa e uma liberdade garantida pela primeira emenda que mantém o governo fora da religião. Você vê, meus irmãos, que o próprio site está dizendo que se Barry cumprir aqui esse descanso comunitário baseado na Bíblia, ele está derrubando a primeira emenda. Que coisa séria, meus irmãos. Vocês podem entrar aí e pesquisar em inglês. Esse camarada aqui, ó, Jonathan Barry, esse camarada que vai dar início ao decreto dominical. Se ele for nomeado, ele foi indicado. Agora o seu nome está na mesa do Senado Federal dos Estados Unidos. Se ele for nomeado, ele vai cumprir, queridos, a página 589 do decreto dominical. E aí, o primeiro passo vai ser punir as empresas que permitem os funcionários trabalhar aos domingos. O movimento dominical está abrindo caminho na escuridão. Os líderes estão escondendo o verdadeiro propósito e muitos daqueles que se juntam a esse movimento não veem para onde vai a corrente que se faz sentir por baixo dos objetivos, pois professam motivos benignos e aparentemente cristãos, mas quando falarem, o espírito do dragão será revelado. Testemunhos, volume 5, página 427. Virá o tempo em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da fera. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo o apoio mundano. Por se recusarem a violar sua lei, a lei de Deus, em obediência aos poderes terrestres, serão proibidos de comprar ou vender.